Olá pessoal, boa noite, todos estejam bem e se cuidando em relação a essa pandemia do coronavírus que nós estamos aí enfrentando, tá bom? Vou sempre lembrá-los disso. Bem, vamos entrar então na aula 6. A aula 5, nós falamos sobre a importância da ferramenta de feedback na troca entre líderes e liderados, e nessa aula 6, o material aí postado para vocês, né, e bem como o áudio, a gente vai trabalhar um pouquinho, começar a trabalhar sobre a relação entre poder e autoridade, né? Então, o slide 3, ele traz algumas definições em relação ao poder, né? Como, por exemplo, a Rosa Kraus, que também é psicóloga, ela diz que poder é a capacidade potencial de influenciar ações de indivíduos ou grupos no sentido de atuar em uma determinada maneira. Max Weber, pela formação dele, ele trabalha a questão do poder de uma forma um pouco diferente, como consta aqui. E a Fela Moscovici, que também foi psicóloga, né, uma pessoa que já faleceu tem acho que 5 anos, ela diz que poder é a capacidade de uma pessoa conseguir que o outro grupo age de forma desejada pela primeira, tá? Bem, no slide 4, as fontes do poder. Eu não sei exatamente qual que é o conceito, né, que vocês têm sobre poder. O poder, ele é tão manipulado no nosso país, ele é tão mal utilizado, que a gente costuma ter uma definição errônea dele. Eu gostaria até que vocês acessassem a definição de poder, tá? O problema não é o poder, né? O problema é o que se faz em quem está numa posição de poder. Nesse slide, então, 4, aqui tem origem, né? Pessoal, contextual, refere-se a bases, efeito. Então, origem pessoal. Quando o poder é da pessoa, do indivíduo, não é? Então, refere-se o quê? A características de personalidade, vivências, conhecimentos, habilidades e competências. As bases, né? É uma influência natural que exerce. O influenciado opta por deixar-se influenciar. E o efeito nos colaboradores, né, é a potencialização, a geração de autoconfiança, iniciativa, inovação e dinamismo. Então, quando a liderança ela se utiliza de um poder pessoal, o resultado é esse que nós acabamos aqui de processar a leitura nos liderados. Quando a fonte do poder é contextual quer dizer o quê? Poder de cargo, né? Existem gestores que têm só o poder do cargo, mas não têm o poder pessoal. Então, quando a gente fala em poder contextual e pessoal, quer dizer cargo e o pessoal vem da liderança. Agora, existem gestores que só têm o poder contextual, que é o poder do cargo. Então, origem, né? Claro, ele tem que estar dentro de uma organização ou sistema, refere-se à função, posição, a posição que ele tem na empresa, as bases, né? Vamos dizer, desse poder dele é em cima de regras e normas, e efeito nos colaboradores, alienação, robotização, limitação, acomodação e gera improdutividade. Então, veja bem, a liderança ela tem o poder de cargo, enquanto ela faz a gestão, e o poder pessoal, quando ela influencia as pessoas, não é? A competência principal da liderança, nós já comentamos em sala isso, é a influência. Agora, quando o gestor ele só se utiliza do poder de cargo contextual, né, é aquilo que nós também já comentamos muito em sala de aula, né? Então, o grupo não caminha, o grupo não cresce, o grupo não se desenvolve. Por quê?
porque é uma gestão mais autocrática, de menos abertura, sem feedback, o contrário do poder pessoal, que potencializa o desenvolvimento, que influencia com naturalidade, que dá abertura, tem a troca de feedbacks, ou seja, é uma liderança que está preocupada com o desenvolvimento das pessoas, enquanto que no contextual a liderança estaria mais preocupada com a questão do cumprimento das tarefas. Ok? Até aqui? No slide 5, né, do material 2, que eu já encaminhei para vocês, está no AVA, trabalha aqui os tipos de poder, né? Então, as pessoas que têm o poder legítimo, a influência é baseado na autoridade, baseado na posição. O poder coercitivo, né, o próprio nome já diz, a influência é através de sanções e punições em relação aos colaboradores, tá? Um gestor líder que tem aí o tipo de poder da recompensa, a influência é através de distribuição de vantagens, benefícios e compensações. O poder do conhecimento, né, a influência é através do conhecimento que ele tem ou especialização num assunto. O poder da referência, né, a influência através da admiração. E o poder da informação, a influência, a retenção ou transmissão de informação. Então, tipos de poder diferente, tá? E é interessante aqui nesse slide 6, né, que quando o poder ele é só contextual, então tipos de poder, né, que nós vimos no slide anterior, é posição, coerção e recompensa. E quando o poder é pessoal, como nós já vimos no slide 5, né, então o conhecimento, referência, que se faz a conexão com outro, e competência interpessoal, tá bem? Tem um gráfico aqui que vai ficar mais claro para vocês. O slide 7, pessoal, ele traz aqui estilos de liderança, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre estilos de liderança. Por quê? Existe um estilo melhor de liderança? A gente costuma dizer que o estilo melhor de liderança é de acordo com a necessidade do grupo. O que grupo no momento, né? Então, tipo de poder, né? Estilos de liderança aqui no slide 7. Coercitiva, controladora, orientadora e integradora, tá? Isso na horizontal. Na vertical, tipos de poder usado, filosofia, comportamento do líder, comportamento do liderado. Então, assim, claro que a gente vem falando em sala, né, que o mercado hoje busca um gestor líder, que tem todas aquelas competências que nós já comentamos. E o melhor estilo de liderança é o participativo, aquele que escuta os colaboradores, que está preocupado com o desenvolvimento dos mesmos, uma liderança servidora, que nós também já falamos muito em sala de aula, uma pessoa que tem flexibilidade, né, altamente motivado, entre todas as outras competências que nós comentamos. Mas vai existir momentos onde ele pode exercer um outro tipo de liderança de acordo com a necessidade do grupo. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, por exemplo, de um pai e de uma mãe dentro de casa, né? Hoje a gente cria os filhos com muito mais liberdade, com estilo de liderança onde há mais sinergia, participação, um estilo mais democrático, né? Com muita negociação. Bem, mas existem momentos, né, em que a gente tem que exercer um estilo um pouco mais autoritário, né? Por quê? Porque está dentro da necessidade da educação da criança e do adolescente. Existem momentos onde os pais vão dar o sim, e existem momentos onde os pais, né, vão dar o não. Por quê? Porque é necessário, né?
até que o adolescente se torne um adulto e que já tenha os valores aí consolidados. Então, vai existir momentos, né, que o pai e a mãe, enquanto líderes, vão estar exercendo uma liderança um pouco mais autocrática. Então, é isso que esse slide 7 aqui está dizendo, né? Por exemplo, o tipo de liderança coercitiva e controladora é muito ruim, né? E a orientadora e integradora são os melhores estilos. Então, vamos pegar os extremos, né? Tipo de poder, coerção e posição. Qual que é a filosofia? Não respeita as pessoas. Qual que é o comportamento do líder? Ele abusa do poder, da posição que ele tem na organização. E o comportamento do liderado? Submissão, alienação, passividade. Bem, não existe nenhum tipo de crescimento nessa liderança, né? Assim como a controladora. Agora vamos pegar aqui a orientadora e vamos processar a leitura da integradora. Tipo de poder, recompensa e conhecimento, conexão e contato interpessoal. Filosofia, crença na capacidade de contribuição dos liderados. Comportamento do líder, integra, trabalha a questão do feedback, estimula o desafio e o autoconhecimento nos liderados. E o comportamento dos liderados, eles são muito mais independentes e interfluentes, tá bem? Vocês, né, gostaria que vocês lessem e olhassem esse gráfico aqui com mais cuidado, tá bem? E o slide 8, ele traz, olha que interessante, a liderança eficaz, né? Então, nós temos o controlador e integradora. Nós temos a cor azul mais escura, que vai mudando aqui conforme o estilo, e nós temos o azul, a cor mais clara. O azul escuro, né, duração, influência do líder e envolvimento do liderado. O azul mais claro, energia despendida e controle do líder, resistência do liderado. Então, olha que interessante. Na coercitiva, né, o envolvimento do liderado é o azul escuro, é muito pequeno. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é uma liderança dura, autoritária, né? E a resistência, que é o azul claro, olha, enorme, né? Um espaço aqui enorme. A controladora modifica um pouquinho, a orientadora já está melhor e o resultado mais eficaz realmente é da liderança integradora. Observem ali, né? A cor escura, o azul escuro, envolvimento do liderado muito maior, né? Muito maior. E aí o azul claro, onde fala da resistência do liderado, é baixo, né? Então, por quê? Então, veja, como a liderança integradora, orientadora e integradora, a coercitiva e controladora é de líderes mais autocráticos e a orientadora e integradora é do líder que tem aí uma gestão mais participativa, integradora e sinérgica, tá bem? Então, aqui no gráfico dá para olhar bem aqui quais são os resultados de acordo com o estilo que os líderes utilizam. Então, a resposta, na verdade, qual o melhor estilo? O estilo que realmente cabe mais àquele grupo, as pessoas que estão ali, não é verdade? Mas, lembrando, não é? Eu tenho um pouco de cuidado para falar isso, né? Mas vocês já aí estão comigo há algum tempo, me conhecem, a gente comenta muita coisa, acho que vocês já estão mais maduros, inclusive. Então, assim, a equipe, ela tem a carinha do líder. Por quê? Porque é um reflexo. A gente não fala que as crianças são reflexo da dinâmica da família. Então, o grupo, ele reflete a dinâmica da gestão. Então, se eu estou olhando para a minha equipe e estou enxergando uma equipe saudável, que busca o desenvolvimento, que está engajado com a organização, bem, eu já tenho um feedback da minha liderança. Agora, se eu olho para a minha equipe, para o meu grupo, e eu não me percebo satisfeito com o resultado, eu tenho que olhar para mim, né? E tenho que questionar que tipo de liderança que eu estou exercendo e praticando aí com os meus liderados, ok? Muito bem, encerrando essa aula, né?
A gente vai aqui no slide 9, encerrando por quê? Encerrar aqui, vocês têm um exercício para fazerem, né, e me enviarem aí por e-mail, tá bem? Enquanto as aulas não voltarem aí no modo presencial. Slides 9. Segundo Beda, 1899, um monge inglês, e essa fonte está aqui embaixo, pessoal, Mário Sérgio Cortella, de 2012, e é muito atual, isso, a gente está conversando sobre isso, e todos conhecem, né, a competência do Mário Sérgio Cortella, tá? Ele diz o seguinte, que há 3 caminhos para o fracasso, tá? Na liderança, pessoal, nós estamos falando aqui. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Bem, essa atividade vocês podem fazer individualmente ou em grupo, desde que vocês não se reúnam de forma presencial para realizarem. Não é? Vocês podem usar alguma plataforma para conversarem, vocês podem fazer por Skype, do jeito que vocês quiserem, ou individual, né? Vocês vão mandar um e-mail para mim falando qual é o entendimento dessa citação do monge inglês Beda, né, que o Cortella deixa aqui para nós. Tudo bem? Pensem um pouquinho, reflitam. Se quiserem trocar uma ideia, vocês estão desta semana, início da próxima, para me entregarem aí essa atividade. Tá bem, pessoal? Lembrando que eu me coloco à disposição pelo WhatsApp, por e-mail, qualquer dúvida, qualquer troca de material, eu estou por aqui, tá bem? E torcendo aí para que a gente rapidamente volte a se encontrar. Pessoal, um grande beijo em todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a aula da próxima semana. Muito obrigada.